Tá chegando a hora, torcida tricolor. É, quinta-feira. É, quinta. Tá chegando a hora da decisão, hein? São Paulo LDU na quinta-feira. Quem que vai jogar? Qual que deve ser a escalação do tricolor? Oscar vai voltar 100%? Vai começar jogando titular? E o Lucas? Vai conseguir essa sua corrida contra o tempo aí, acelerar e jogar menos uns minutinhos? E no ataque, quem que vai fazer ali a dupla com o Luciano na frente, em busca de gols? São Paulo precisa de pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis. Fica com a gente aqui, vem nesse vídeo aqui no Avante Meu Tricolor, que a gente vai destrinchar, explicar como é que tá a situação de todos os jogadores, quem que já voltou, quem que ainda está voltando, quem que o Crespo tem expectativa para jogar na quinta-feira, tá certo? A gente vai explicar tudinho, tirar todas as suas dúvidas, essa expectativa muito grande, né? Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, então o São Paulo tem terça e quarta, 2 dias ainda de treino para na quinta-feira, enfim, jogar a partida do ano, né? Decidir o seu ano aí, porque se for eliminado, acabou, só sobra o Brasileirão. Se passar, seguimos em busca das semifinais da tão sonhada glória eterna da Libertadores, né? Mas antes disso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor, torcedora do São Paulo. Eu sou o Márcio Monteiro, repórter e editor aqui do Avante Meu Tricolor. A casa é sua, fique à vontade, vamos debater, falar de São Paulo. E claro, já pedindo para você sentar o dedo aí no like, tá bom? Não paga nada e ajuda demais, mas muito mesmo. Vocês não sabem quanto ajuda um likezinho, tá bom? Então, por favor, a gente pede mesmo encarecidamente só para vocês deixarem o like, tá certo? Deixou o like? Aproveita se você está chegando aí, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, tá bom? Ativa as notificações no sininho também para receber sempre que tiver vídeo novo aqui do Avante Meu Tricolor, você vai ficar sabendo. E também compartilhe esse vídeo aí, manda aí pros seus amigos são paulinos. Ó, São Paulo deve jogar com esse jogador aqui, ó, o Lucas deve jogar, hein? Ou o Lucas vai ficar de fora. Manda aí, vai compartilhando esse vídeo, expanda, propague a palavra do Avante Meu Tricolor, tá bom? Comenta também, comenta qual seria a sua escalação ideal. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, tá? A gente quer saber, a gente quer ver a opinião da torcida São Paulina. Se você puder ajudar também um pouquinho mais, tem o Pix. Calma, calma, não precisa bater no microfone, né? Pra pedir o Pix. Calma, vamos com calma. O Pix, se você puder ajudar, tem o Pix aí na descrição ou na tela aqui. Dá pra você também virar membro aqui do nosso canal, apenas R$ 7,99. Você ganha vantagens, entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, lá o Avante Lovers, que tem discussões acaloradas, tá certo? Então essas são as maneiras de você ajudar aqui a gente do Avante Meu Tricolor, este projeto independente que cresce a cada dia graças a vocês, torcedores tricolores. Tá certo? Pronto, pedidinhos feitos, vamos lá. Vamos falar, vamos destrinchar, ó, tá aqui o meu quadrinho já pronto pra gente falar quem que deve jogar nesta decisão de Libertadores aqui, ó. Claro, Rafael no gol, isso é indiscutível ali, né? Yang foi muito bem, aliás, no clássico contra o Santos. É um goleiro que, claro, teve aquela má impressão inicial contra o Sport, né? Por ter uma falha ali na saída de jogo, mas se mostrou ali embaixo das traves um bom goleiro. Mas Rafael, obviamente, é o titular, volta aqui pra meta. Na zaga, não tem muita dúvida, gente. Ele escalou até a zaga reserva, né, contra o Santos. Então deve ir de Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, sem maiores surpresas, tá? Muita gente falando de Tolói e tal, Sabino até mesmo, mas não. Essa é a zaga titular do São Paulo, por mais que tenha cometido falhas, claro, contra a LDU fora de casa, muita gente cometeu, mas acontece, gente. Futebol tem falhas. Não vamos, nossa, mas o Arboleda errou, o Alan Franco errou, o Ferrarese errou. Se for assim em cada jogo, ninguém joga nunca mais, né? Porque o Sabino também erra, o Rafael Tolói também vai errar. Quem não lembra dos erros ocasionais de Rafael Tolói, né? Então, vamos com calma nessa cornetagem aí, porque é Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Não tem outra. A zaga é essa, tá? É essa titular, que é essa que vai para campo pra gente tentar essa classificação. Definido a zaga, vamos às alas, né? Os dois titulares são Cédric na direita e Enzo na esquerda. O Cédric está com problemas estomacais. Sim, desde o jogo lá contra a LDU, ele já passou meio mal. Não jogou contra o Santos, né? Jogou o Mailton. E ontem, na segunda-feira, o São Paulo também informou. Foi ontem? Eu já estou me perdendo aqui se foi ontem ou foi antes, que ele já tinha informado que o Cédric... Ah não, foi antes. Informou que o Cédric teve problemas ali estomacais e não trabalhou, né, com o grupo de São Paulo.
mas ele tem ainda 2 dias aí de treino e tal, ele deve se recuperar, não deve ser uma coisa, né, que o tire do jogo, da decisão, um jogo importante, né? Então o Cedric ele deve sim retornar, como eu disse, não é nenhuma lesão, não é nada muito grave, são apenas problemas ali estomacais, quem nunca teve, né? Então o Cedric deve retornar à direita. Mas é bom saber que o Mailton teve aí esses 2 testes, foi bem ali contra a LDU, até na medida do possível, né? Muito bom na bola parada, sim, escanteios, ele bate muito bem. Contra o Santos não foi mal também, né? Claro que ninguém foi muito bem contra o Santos, mas o Mailton mostrou que o Cedric tem sombra hoje, né? Tem sombra, além do Mike, que já está lá, né? Mas ainda é moleque, mas o Mailton é uma boa peça de reposição aí para a direita. Na esquerda, Enzo Dias, titular absoluto, volta à sua titularidade aqui, né? Está recuperado já, ele e o Wendel ali não tem nenhum problema. Então o Enzo deve sair jogando com o Wendel na reserva, né? Aí a dupla de volantes. A dupla de volantes titular é Marcos Antônio e Bobadilha. Deve ser essa sim a dupla titular novamente contra a LDU. O Crespo mudou um pouquinho o esquema lá na ida, né? Jogo fora de casa, colocou 3 volantes ali, né? Era o Pablo Maia, né? Também jogando, enfim, dessa vez não. Deve jogar novamente com 2, Marcos Antônio e o Bobadilha, ambos ali sem nenhum problema físico, né? Então devem fazer aí essa dupla de volantes com o Rodriguinho. É muito provável que o Rodriguinho sim volte. É um jogo em casa que o São Paulo precisa da vitória, né? Então o Rodriguinho joga aqui. Posição que é de Oscar. Sim, Oscar. Vamos lá. Vamos falar de Oscar. Se ele tem condições de ser o meia aqui, ele é o camisa 8, né? O criador aí, que o Rodriguinho vem fazendo bem esse papel na sua ausência. Por mais que o Rodriguinho não tenha ido bem também no clássico contra o Santos, né? Jogou só os 45 primeiros minutos, depois o Crespo até tirou ele, indicando, inclusive, que pode jogar com o Rodriguinho de titular, né? Na quinta-feira. Mas Oscar, vamos falar de Oscar. Sexta-feira, o São Paulo estava voltando lá de viagem, né, de Quito. Então, o grupo que ficou aqui em São Paulo, que não viajou, treinou na sexta-feira, lá com reforços da base, né, sub-20, para fazer aquele rachão ali. Então, os jogadores que ficaram aqui treinaram. E sexta-feira foi a primeira vez que o Oscar treinou sem restrições, com bola, com os companheiros, com contato no jogo. E não tava lá Crespo, não tava comissão técnica. Então, assim, sexta já foi um treino que, sim, ele voltou a treinar com bola, foi bom pra ele. Só que não tinha condições ainda de voltar tão rápido como no domingo. Aí, sábado, o São Paulo fez um único treino pra definir o time contra o Santos. E foi o primeiro treino de Oscar com Crespo. E aí, muita gente até, né, cuidado com as notícias que você lê por aí, muita gente estava bancando. Não, o Oscar vai pro jogo no domingo, sendo que, gente, era quase impossível. Ele voltou na sexta a trabalhar com bola. Não teve o acompanhamento da comissão de Crespo e só no sábado treinou. A mesma situação do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo voltou no sábado, depois de meses. Claro que era uma situação diferente, mas Luiz Gustavo e Oscar efetivamente treinaram sob os olhares de Crespo só no sábado. Então era óbvio que ele não ia pro jogo domingo. E aí teve alguns colegas de imprensa, claro, a gente respeita sempre a apuração de todo mundo. Mas o treino do São Paulo, no sábado, começava às 5h30 da tarde, tinha repórter dando que o Oscar era titular. Tinha cravado. E o São Paulo só divulgou as informações do treino lá para as 8 da noite, falando que o Oscar não estava relacionado. Então assim, vamos dar uma segurada que quem acompanha o São Paulo sabia que o Oscar não tinha nenhuma condição de jogar contra o Santos. No máximo ele poderia ir pro banco para jogar 10 minutos, mas não tinha tempo hábil, gente. Não tinha como. Era totalmente inimaginável você colocar o Oscar depois de tantos dias com um dia de treino, dia de treino. As pessoas parecem que não raciocinam às vezes. Ele treinou só no sábado e ainda 5h30 da tarde estava no aquecimento ainda, gente. Tinha repórter aí barrigando, infelizmente, né? A gente não gosta quando nossos colegas de profissões erram, mas erraram. Bancaram que o Oscar ia jogar e obviamente não tinha nenhuma condição de jogar. Agora sim, treinou sexta, treinou sábado, treinou segunda-feira. Ontem o São Paulo informou, né, que o Oscar ele treinou aqui, ó. Mais uma vez, o meu Oscar participou de todos os trabalhos com bola ao lado dos companheiros, além de realizar um complemento físico. Ou seja, um complemento físico. Ele ainda está readquirindo a melhor forma. Era muito óbvio que ele não seria relacionado contra o Santos, né? Recuperado de fratura em 3 vértebras lombares, o camisa 8 trabalhou sem restrições nesta segunda-feira, como vem fazendo desde sexta. Então, para quinta-feira,
Sim, Oscar será relacionado. Esse daí dá pra cravar sim, porque ele tem tá alguns dias aí, né? Um jogo decisivo pra caramba, é um jogo que tem que jogar, né? Mas não deve ser titular, não deve não. Acho muito difícil o Crespo colocar um jogador que nem com ele jogou ainda, né? Que tá voltando aí de uma lesão séria, né, gente? 3 vértebras. Tem muita gente, mas o Oscar, isso, o Oscar tá demorando mais que o previsto. Gente, vocês já quebraram 3 vértebras? Não, né? Então é assim, já é um jogador que não tem mais 20, 20 e poucos, já passou dos 30. A recuperação e foi dentro do previsto. São Paulo falou de 6 a 8 semanas. Em 8 semanas ele estava lá liberado para trabalhar com bola, tá certo? Então o Oscar deve ser arma pro banco. É um jogador que pode olhar ali o São Paulo precisando de gol, né? Como eu disse, o São Paulo precisa de 2 gols no mínimo. Uma possível decisão de pênaltis, o Oscar é um cara experiente, ele deve ser opção ali para a segunda etapa ali, para uma decisão de pênaltis. O Oscar deve ser arma no banco de reservas. Quem deve sair jogando é Rodriguinho, como eu disse, tá certo? Aí no ataque tem aqui Luciano garantidíssimo, né? O titular absoluto. E aí tem uma pequena dúvida aqui, mas eu acho que não tem muita dúvida não. Deve ser o Ferreirinha. Muita gente falando em Rigoni, ou no próprio Dineno, com o Luciano sendo o homem mais móvel, né? Mas eu acho que o Ferreirinha, ele teve câimbras apenas, né? Falando dele também. Por que tem esse mistério sobre o Ferreirinha? Ele saiu sentindo do clássico contra o Santos. Mas, segundo o próprio São Paulo aí informou a gente, né? Foram apenas câimbras. Nada demais, assim, nada que se preocupasse. O próprio Crespo falou isso também na entrevista coletiva. Quem preocupa, na verdade, era Luan, né? Que saiu com uma lesão um pouco maior ali, mas enfim, não é titular também, era o jogador reserva ali, então não é nenhuma preocupação, né? Então Ferreirinha deve ser titular, eu acho que é o melhor ataque ali que o Crespo tem, é um homem de velocidade, de drible, claro que contra o Santos também não foi bem, perdeu até gols ali, mas o Ferreirinha vem sendo um dos escapes ali, um dos melhores homens, inclusive quando entrou contra a LDU, fez uma fumaça danada, né? Quase fez golaço, enfim, driblou Deus e o mundo. Eu acho que a melhor aposta é sem dúvida Ferreirinha aqui caindo pela esquerda, né? E muito pela direita também. E Luciano na referência de ataque. Deve ser esse o time. Vamos recapitular. Rafael, Arboleda, na verdade, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Marcos Antônio e Bobadilha. Cedric, se recuperar, vai se recuperar sim. Enzo Dias e Rodriguinho. Na frente, Luciano e Ferreirinha. Mas, como eu já disse também, Oscar deve ir para o banco. E Lucas? Lucas Moura, vamos lá. A novela Lucas Moura, né? Que em março, vocês lembram bem, né? Naquela fatídica semifinal contra o Palmeiras no Paulistão, lá na casa deles, né? Naquela porcaria de gramado sintético. O Lucas se machucou. Voltou, fez ali 2 jogos, voltou pro estaleiro. Tentou voltar de novo, não deu. Agora sim, tirou a fibrose no joelho que tanto atrapalhava. Agora parece que tá voltando ao 100% sem dores, não está mais reclamando de dores, né? E o São Paulo informou na segunda-feira, nesses primeiros trabalhos da semana realizado, falou lá, no gramado, o meio atacante Lucas trabalhou com a preparação física e deu sequência à sua evolução após a artroscopia no joelho direito. E a torcida interna lá no São Paulo, sim, se tem essa expectativa de que ele integre ao menos o banco de reservas. É como eu falei, é o jogo do sacrifício, sim. O Oscar jogou no sacrifício lá num jogo para salvar o Zubeldia na primeira fase da Libertadores, vocês lembram? O que aconteceu com o Oscar? Foi pro sacrifício, se lesionou, ficou ali mais de mês fora também. Enfim, sacrifício é isso, mas não pode ser uma primeira fase de Libertadores. Agora, decisão contra a LDU é tudo ou nada, vale o jogo? Mete o Lucas lá, ele tem condição de 15 minutos. Eu quero o Lucas para 15 minutos, né? Ele tem condição de meia hora, vamos ter o Lucas para meia hora. É um cara importante, também bate pênalti, é decisivo. Então, cara, a expectativa é, se o Lucas tiver condição de jogar 15 minutos, o São Paulo vai levar ele pro jogo. Vai, claro, depender da palavra final do banco, da comissão do Crespo. Se o Crespo falar, não, realmente, eu acho que vale, é importante, é um jogador decisivo, é ídolo, vai depender da palavra final de Crespo. Mas lá dentro, inclusive na comissão de Crespo, é sim de uma expectativa de poder relacionar o Lucas. Então, a gente pode ter no banco de reservas Oscar, camisa 8, Lucas, camisa 7, né, os dois maiores nomes aí do São Paulo, como armas para esse segundo tempo. E pode ter outra novidade também, não é no setor ofensivo, mas é Luiz Gustavo, é um cara que joga de volante, ele é o primeiro volante normalmente, mas também é estudado para jogar na zaga do São Paulo. Tava com uma carência ali, né, até trazer o Tolói ali, o Juan saiu, enfim, o São Paulo tava com
carência na zaga. O Luiz Gustavo é apontado como um possível zagueiro também, mas ele já voltou, como eu disse. Voltou aos treinos normal no sábado, após ter embolismo pulmonar, né? Tromboembolismo, isso. Nome difícil aí, mas a gente até gravou. Enfim, o Luiz Gustavo já voltou aos treinos no sábado, não foi relacionado também para o clássico de domingo, obviamente, como eu disse, foi o primeiro treino dele. Enfim, agora sim. Segunda, terça, quarta, são mais 3 dias de treino do Luiz Gustavo. E aí, vai depender de novo da avaliação, da evolução, do que o Crespo vai achar. Se ele estiver bem, até mesmo com o Luan tendo uma contusão aí, o Luiz Gustavo pode ganhar vaga no banco também. É um jogador importante, como eu disse, experiente. Claro, teve falhas ali no São Paulo, mas eu acho que o saldo é positivo. É um jogador que sempre gostei ali de ver em campo. Às vezes ali peca, né? Querendo sair muito. Mas enfim, ele às vezes até na zaga pode ser um pouco melhor, que é um jogador muito técnico, é bom na marcação. Quando ele não tem que correr atrás, sim, ele não tem uma velocidade como o Marcos Antônio, como o Bobadilha, como o Pablo Maia na marcação. Mas ele bem postado ali, eu acho um bom reforço. Pode ser novidade também no banco de reservas. Aí o Luiz Gustavo, nome importante também, né? Acho que são esses, né, os maiores dúvidas aí, as maiores preocupações da torcida, a expectativa da torcida tricolor, na verdade, Luiz Gustavo, Lucas e Oscar, principalmente esses dois últimos meias aí de criação, que é o que o São Paulo precisa, né, gente? A gente já tá aí sem André Silva, sem Caleri e sem Rian Francisco. Na teoria são os 3 maiores artilheiros aí do São Paulo, que o São Paulo apostaria, né? O André Silva era, inclusive, não me recordo se o Luciano já passou, mas acho que ainda é, o artilheiro do São Paulo no ano, né? O Caleri se machucou muito cedo, o próprio Rian Francisco, quando ia começar a ter chances, coitado. Então o São Paulo perdeu seus 3 grandes goleadores, sobrou o Dineno, coitado, que não dá nem para comparar nesse nível, né? É muito abaixo tecnicamente, é muito inferior. É o jogador que veio realmente só para ter o tampão, para ter o camisa 9 lá, porque não tem ninguém. Ah, beleza, vem Dineno, fica aí. A gente sabe como é, claro, fez gol já contra o Botafogo, gol da vitória, mas é um jogador muito aquém, né, do que jogar aí com a camisa do São Paulo. Sobrou o Luciano, que também é um dos artilheiros do time no ano, né, a gente sabe da capacidade dele de fazer gol, por mais que tenha perdido, sim, muitos gols, ele se cobrou, né, teve uma hora que depois do jogo lá contra a LDU ele ficou parado, olhando pro nada, assim, pensativo, sabe? Que cagada que eu fiz, puta, eu perdi gol. E ele falou isso depois, ele falou, eu fiquei me cobrando ali, ele falou, não vou conseguir dormir direito, porque eu perdi gols e tal, assim, ele saiu às vezes na cara do gol, o goleiro foi bem também, né, não temos que tirar o mérito do goleiro. Enfim, o São Paulo poderia ter voltado com um 2-1 sim, ali, da LDU, mas eu acredito muito no Luciano, sim, no Morumbi, ele vai ir pra cima, ele tem muita chance de marcar, a gente aposta muito no Luciano. Ferreirinha criando, o Ferreirinha entrou muito bem contra a LDU também, eu gosto muito desse jogador, né? Enfim, deve ir nesse mesmo esquema, obviamente, 3-5-2, mas com armas. Se o São Paulo precisar ali, quem sabe ganhar no finalzinho, ele pode colocar o Lucas numa ponta direita, o Ferreirinha numa ponta esquerda, com um homem mais centralizado, precisando ganhar, né? Tirando um zagueiro, né? Voltando 4-3-3 ali, precisando de gols. Então, são as armas que o Crespo tem. Ele tem ali o Tapia, o Rigoni no banco, o próprio Dineno, como eu falei. Tem o Luca, que ele não vem relacionando muitas vezes, é quando falta gente ali. Enfim, é um jogador que a torcida pede bastante. Claro, a torcida sempre pede o jogador da base ali. Foi até perguntado na entrevista coletiva ali após o jogo contra o Santos sobre o Luca. Ele falou que tá trabalhando normal, tá ali na disputa por vaga, mas a concorrência é grande. Ele falou tem o Rigoni, tem o Tapia, que fazem as mesmas funções ali de lado, o próprio Ferreirinha. O Lucas voltando também, é um meio atacante que joga pelos lados, assim como o Luca, né? Claro que a torcida gosta de ver. Eu levaria pro branco, particularmente. Eu colocaria o Luca no banco, sim. Eu gosto de ter essas joias ali, aquele moleque que vai desequilibrar, como tinha o Henrique do Carmo, como tinha o Lucas Ferreira, como tinha o Matheus Alves, só que não tem mais todos esses nomes, né? Então sobrou o Luca, é o que tem. Então eu levaria, obviamente, pro banco. Normalmente ele leva Luan, Negruti, um monte de gente ali de meio campo defensivo. Não, eu colocaria Luca, você tem que ir pra cima. Todos os atacantes têm que estar no banco. Se você tiver Oscar, Lucas, Rigoni, Tapia, Luca e Dineno, 6 homens de frente ali, mais ofensivos. Todos esses têm que estar no banco. Você não pode mas o Luca é moleque, ele já entrou em jogo decisivo da Libertadores. Lembram lá? Foi contra o Libertad, se eu não me engano. São Paulo perdendo em casa. O moleque entrou no Morumbi e fez o gol da classificação. Entendeu? Não tem essa de sentir peso. Acho que falta um pouco isso dos próprios treinadores apostarem mais. O Zubeldia
foi muito mais na necessidade, né, do que de apostar. O Crespo não dá muitas chances também, muita gente fala, né? Ah, o Zubeldia não gostava da base, o Crespo dá menos chances ainda, né? Enfim, opções do Crespo. E eu gostaria de ter o Luca pelo menos no banco ali, aquele homem de drible. Vai que o Ferreirinha, né? O Ferreirinha é esse principal. Dá alguma desgraça com o Ferreirinha, se machuca, não sei o que, tem que sair. Não tem ninguém com característica parecida com o Ferreirinha. O Tapia, obviamente, não é. O Rigoni, muito menos, né? Então, o Luca é o mais parecido. Vamos ver o que o Crespão vai fazer, né? Ele tem aí, como eu disse, mais 2 dias. São Paulo está treinando nesse momento, na verdade. Estou gravando esse vídeo aqui lá para o meio-dia, mais ou menos. O São Paulo está lá trabalhando no CT, logo mais tem as informações aí do treino, o que aconteceu, quem que se recuperou. Vamos esperar o São Paulo nos mandar as informações. Daqui a pouquinho a gente sobe as notícias do treino para você, a provável escalação também, mas você já viu aqui antes, tá? Você já viu aqui destrinchado quem que deve voltar, quem que vai integrar o banco, quem que deve sair de titular. Enfim, o São Paulo tem 2 dias, amanhã treina à tarde, né? Já para se habituar ali ao horário do jogo, 19 horas, tá? 19 horas na quinta-feira é o jogo aqui no Morumbi. Você que vai, é só quem já comprou ingresso mesmo, não tem mais ingresso, só os camarotes corporativos, se eu não me engano. Eu acabei de subir matéria, tá? Vai lá no nosso site avantemeutricolor.com.br que tem lá as últimas informações de ingressos. Parece que só tem mais setores só no camarote mesmo, que é milão, R$1.000. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. O São Paulo ainda não divulgou nenhuma parcial de venda. Ou seja, deve ter lotação máxima, sim. Deve ter recorde... Lotação máxima não, né? Recorde de público no ano. Lotação máxima é quando não sobra nenhum lugar lá. Não. O São Paulo foi quase 58 mil ali em jogo da Libertadores também, né? Contra o Atlético Nacional. São Paulo tem a expectativa de quebrar esse recorde. Quem sabe ali bater 60 mil torcedores. A torcida organizada promete aquela festa espetacular de sempre. Se você vai ao jogo, tira o dia de folga, né? Vê com o chefe aí se não dá pra pegar esse dia de folga, porque o jogo começa às 7, né? O time chega um pouco antes ali, umas 5h30, 6 horas, o busão do São Paulo tá chegando. É a hora que vai estar a muvuca, o bicho vai estar pegando fogo. Então, cara, se você for no jogo e quiser aproveitar a festa... Ou você sai mais cedo do trabalho, né? Tira aquele dia de folga também, né? Nada de atestado falso não, hein, gente? Chega dessa história. Vamos parar de ser malandro, vamos jogar a realidade. Chefe, é tricolor na quinta-feira. É, quinta-feira. Já chega assim, gritando pro chefe. É, quinta-feira. Aí você fala, ó, vou sair 16 horas, tá? Depois eu compenso aí, eu trabalho no final de semana, mas eu vou ver o meu tricolor passar da LDU. Tá certo, galera? É isso pelo vídeo de hoje, tá aí a provável escalação, quem deve voltar, quem não vai. Deixa o seu comentário aqui, qual que é a tua escalação ideal, a gente quer saber, tá bom? Deixa o seu like também, ativa as notificações no sininho, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo, escreve tudo que você quer falar aqui nos nossos comentários, se possível, faz o Pix, vire membro aqui do nosso canal, tá bom? É isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos São Paulo, é quinta-feira, vamos pra cima da LDU, passar o carro e bora para semifinais. Até mais!